1 Reis, capítulo de número 2. 1 Reis, o capítulo é o de número 2, e o versículo é o de número 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, o versículo de número 1, assim está escrito na palavra de Deus. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenham coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim, você será bem-sucedido em tudo que fizer e por onde quer que você for. Feche os seus olhos por um breve momento. Vamos fazer mais uma breve oração. Senhor Deus Santo, nós acabamos de ler Tua santa palavra, Senhor. Nós cremos que ela é a palavra de Deus. Nós viemos aqui tão somente para ouvir o Senhor. Então eu peço a Ti, Deus, fale conosco através da Tua palavra. Abra a nossa mente, o nosso coração para recebê-la em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Existe um tema que é muito controverso nas famílias. Esse tema que é muito controverso é o tema da herança. Nós sabemos que muitas famílias acabam se dividindo, criando inimizades, criando contendas, criando problemas por causa de uma herança. E o que eu gostaria de trazer nesta noite é algo que parece com herança, mas é muito melhor do que herança. Eu gostaria de falar nessa noite sobre legado. A herança, ela está mais relacionada a bens materiais, está mais relacionada a posses, está mais relacionada àquilo que você deixa para a sua posteridade, seja dinheiro, seja joias, carros, imóveis e por aí vai. Mas a herança, ela pode facilmente ser consumida, pode facilmente se acabar. Nós temos lá em Lucas 15, a história do filho pródigo, onde um dos filhos pediu sua herança ao seu pai, antes que ele houvesse morrido, e rapidamente naquele texto, nós sabemos que aquele filho gastou, torrou toda aquela herança, e ficou num estado de tal miséria, que ele não tinha nem sequer o que comer de forma digna. A herança é assim, pode acabar, pode ser consumida, pode ser destruída, pode trazer inimizades, contendas, brigas e esses tipos de situações. Mas o legado vai além dos bens materiais. Quando nós falamos de legado, nós estamos falando de valores, nós estamos falando de virtudes, nós estamos falando de ensinamentos que nós podemos deixar para os nossos filhos, para a nossa geração, para aqueles que estão ao nosso redor. Ao contrário da herança, o legado não pode ser destruído, ele não pode ser exaurido, não pode acabar facilmente, porque o legado é uma marca que fica fixada na mente daquela geração, na mente de um filho, na mente de uma criança. Eu me lembro muito bem quando eu era criança, há muitos anos atrás, quando ainda existiam cobradores no ônibus, e tinha um costume muito comum, você que é dessa época, que pegou o ônibus com cobradores, quando você entrava dentro de um ônibus, geralmente, se você era um dos primeiros passageiros, o cobrador deixava todo mundo passar. Geralmente era assim, eu pegava o ônibus do Tropical, todos passavam, e o cobrador estava lá na frente, conversando com o motorista. Chegava num determinado ponto que o cobrador se levantava, pulava a catraca e ia cobrando cada passageiro que havia passado a roleta. Eu me lembro que em certa circunstância, estava eu e minha mãe num ônibus desse, 11h49, voltando do centro de Belo Horizonte, né? E eu era um menino, né? Devia ter uns 10 anos, mas eu era muito mirrado. E eu sentei lá, não sentei do lado da minha mãe, sabe como é que menino é, né? Quer ficar parecendo que é adulto. Sentei lá no meu canto, minha mãe ficou em outra janela.
E o cobrador veio cobrando as passagens e ele passou direto por mim. Quando ele passou direto por mim e não me pediu a passagem, eu já fiquei sonhando, fiquei pensando o que eu poderia fazer com aquele vale-transporte. Você sabe que naquela época os vales-transportes, eles valiam. Você ia lá na padaria, ia no boteco, e eu já pensava quantas fichas de fliperama eu poderia jogar, quantos pães eu poderia comprar, né? Os pães eram 10 centavos, vendida a unidade naquela época. E eu fui fazendo cálculos, pensando quão bom seria aquele vale-transporte em minhas mãos, que não me foi cobrado. E eu me lembro que quando eu estava chegando no ponto final, falei com minha mãe. Mãinha, o trocador não me pediu vale-transporte. Minha mãe olhou para mim e disse, vá agora no trocador, diga para ele que ele esqueceu de te cobrar e devolva o vale-transporte para ele. Baixei minha cabecinha, fui lá no trocador, você esqueceu de me cobrar. E aquele sonho dos fliperamas, dos pães, se esvaíram. Mas aquilo deixou uma marca em mim. Isso é um legado. Deixou uma marca a tal ponto que isso ficou marcado em minha mente. Minha mãe nem deve lembrar desse dia, mas isso me marcou e me lembra, até hoje, que o que é meu, e o que não é meu, não é meu. Pode chegar um dia até que eu contrarie esse legado que minha mãe me deixou, mas mesmo assim, eu me lembrarei disso. Eu estou contrariando algo que minha mãe me ensinou. Isso é um legado, isso não pode ser tirado, destruído e nem arrancado. E é isso que nós, pais, mães, precisam deixar para os seus filhos. Marcar eles de forma tão significativa que quando eles crescerem, eles ainda se lembrarão. Ainda que eles não obedeçam o seu legado, aquilo fará com que a consciência deles se torne, no mínimo, pesada em contrariar aquilo que você deixou. E baseado nisso, e muito rapidamente, por causa do horário, eu gostaria de falar sobre o legado do rei Davi. Todos nós aqui iremos concordar que o rei Davi deixou um grande legado. Todos nós iremos concordar que o rei Davi foi um grande homem de Deus. Deixou muitos belíssimos salmos escritos, as quais ainda hoje nós os usamos para clamar a Deus, os usamos para nos trazer conforto, alívio. Davi também deixou todos os planos para a construção do templo, né, que Salomão veio a construir. Esse templo se tornou bênção para muitas gerações. Né? Da descendência de Davi veio o próprio Jesus, por isso ele é chamado de filho de Davi. Então nós iremos concordar que Davi ele deixou um grande legado, que marcou gerações, a ponto de centenas de anos depois, quando Jesus estava na terra, ele ser relacionado com Davi, filho de Davi. Isso é o que um legado faz. E baseado nisso, vou pedir para vocês, por gentileza, para abrir comigo aí agora no texto de 2 Samuel, capítulo 12, versículo de número 15. 2 Samuel, capítulo 12, versículo de número 15. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo de número 15, nós encontramos na palavra de Deus escrito o seguinte: E o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava, e entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciões do palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis, não comeu com eles. No 7º dia, a criança morreu. Somente até aqui. Para nós construirmos um legado, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui como exemplo que o rei Davi nos deixou é: não desista dos seus. Não desista dos seus filhos. Não desista dos seus pais. Não desista dos seus. Neste episódio aqui que nós acabamos de ler, Davi ele tinha cometido um pecado gravíssimo. Ele havia se deitado com a mulher de Urias, Batseba, né? Quando ele se deitou com ela, ela engravidou. Ele arrumou um esquema para matar Urias, né? O profeta Natã aqui então defronta o pecado dele, né? Confronta ele com o pecado.
E a palavra de Deus nos diz aqui que uma das consequências desse pecado é que o filho que foi gerado ali por Batseba iria morrer. A palavra de Deus havia sido dada. E eu sei que este episódio é um pouco difícil da gente assimilar, da gente digerir, né? Porque a criança iria morrer em decorrência daquele pecado. Mas do ponto de vista de Deus, aquela criança seria recebida no céu. Ela não passaria pelas agruras que nós, humanos, passamos enquanto em vida, e ela iria para a glória, para os braços de Deus. Em contrapartida, Davi iria sofrer muito por causa daquela morte. Mas o texto nos diz que apesar da profecia ter sido dada, que aquela criança iria morrer, que não havia alternativas para aquele fato, Davi faz uma coisa. A palavra de Deus diz, que nós lemos aqui, que ele suplicou a Deus por essa criança. A criança nem sequer tinha um nome, ela nem sequer tinha sido nomeada. E diz aqui que Davi jejuava e passava a noite deitado no chão. Imaginem essas circunstâncias, um rei, né, como Davi era, alguém que tinha algum tipo de majestade, alguém que tinha um tipo de orgulho. Ele se deita no chão, jejua por 7 dias, prostrado no chão, de dia e de noite. O texto diz para nós que os anciãos, os conselheiros de Davi, tentaram convencê-lo a não fazer aquilo, a não ficar naquele estado, a não orar, a não continuar daquele jeito. Mas Davi não se importou com os conselhos dos anciões. Ele continuou orando por aquela criança, ele continuou jejuando por aquela criança, ele continuou se prostrando e se humilhando diante de Deus pelaquela criança. Meus irmãos, nós aprendemos aqui com Davi que independente das circunstâncias, nós não podemos desistir dos nossos filhos, nós não podemos desistir dos nossos pais, nós não podemos desistir daqueles que Deus põe ao nosso redor. E eu falo isso com muito temor e tremor, porque eu sei diante de Deus que existem circunstâncias tais, que a vontade diante das circunstâncias é de desistir. Nos parece que às vezes insistimos tanto com determinadas pessoas, insistimos tanto com determinadas pessoas, e parece que o fruto, que o resultado, ele não vem, a tal ponto que nós muitas vezes desanimamos. Muitas vezes nós falamos, não tem mais jeito. Irmãos, enquanto há vida, há esperança. Não desista dos seus, continue orando, continue jejuando, continue se esforçando em Deus, pedindo ânimo no Senhor, para jamais desistir daqueles que o Senhor tem colocado em suas mãos, em sua companhia. E chegou um determinado momento que, infelizmente, a criança morreu. O 2 Samuel, no mesmo capítulo número 12, o versículo é de número 9, diz aí, 12, versículo 9, tá certo? Não, tá não. 12, 18, obrigado. 12, 18. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Temia os servos de Davi dizer-lhes que a criança estava morta, porque diziam, eis que sendo a criança ainda vivo, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à sua voz. Como, pois, lhe dizemos que a criança está morta? Por que mais lhe afligiria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos, está morta a criança? E eles disseram, está morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupas, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi para sua casa, pediu pão, e disseram-lhe os seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuastes e choraste, porém depois que ela morreu, a criança te levantaste e comeu pão. Versículo 22, e disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém agora ela está morta. Por que jejuaria eu? Porque poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Observem o que Davi deixa relatado aqui.
enquanto a criança estava viva, quando ainda existia qualquer tipo de esperança, ele não desistiu. Ele continuou em oração e jejuando. Porém, quando a criança morreu, não havia mais nada que ele pudesse fazer. Mas ainda assim, ele tinha uma confiança em Deus, né, que no caso dessa criança, iria se encontrar com ela algum dia. Mas além de não desistir dos nossos, assim como Davi fez, nós também devemos aprender com os nossos erros. Pulem um capítulo aí, por gentileza, capítulo 13 de 2 Samuel. Capítulo 13, versículo de número 21 e o versículo de número 22. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito lhe acendeu a ira, ou ficou indignado. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque Absalão odiava Aminon, por ter forçado a Tamar, sua irmã. O segundo ponto, então, que eu trago aqui, nós precisamos aprender com os nossos erros. Davi, infelizmente, ele teve algumas falhas com os seus filhos. Ele falhou enquanto pai. Davi teve diversos filhos. Lá em Crônicas, nós podemos contar pelo menos 19 pelo nome, tirando as mulheres, né? Uma era Tamar e as outras não são nomeadas. Mas neste episódio aqui, que Davi ficou indignado ou se irou, dependendo da tradução, é um texto muito triste, porque a história aqui nos diz que Davi tinha um filho chamado Aminon, e esse filho dele, chamado Aminon, se apaixonou de forma doentia pela sua meia-irmã, chamada Tamar. Essa mulher chamada Tamar era irmã de Aminon por parte de pai, mas não era irmã por parte de mãe, portanto uma meia-irmã. E o texto vai nos dizer que ele se apaixonou por essa meia-irmã de uma forma muito doentia, a tal ponto que ele bolou um plano lá, você depois pode ler isso, no capítulo de número 13, aqui de 2 Samuel, ele bolou um plano de tal forma que ele acabou violentando a sua meia-irmã. E nesse caso muito triste, o texto que nós lemos aqui, o versículo 21 e 22, nós temos então dizendo que Davi ficou irado, que Davi ficou indignado. Porém, ele não fez nada para corrigir o seu filho Aminon. O texto não indica em nenhum momento que Davi tenha tomado qualquer tipo de providência em relação a esse episódio tão terrível. E por causa deste erro de Davi, outros erros se acumularão. Porque a irmã de Tamar, que era Absalão, a irmã de Tamar, que era irmã de Tamar, né, por parte de pai e de mãe, ficou tão indignado com aquela circunstância, ele ficou tão indignado com o fato da sua irmã ter sido violentada, que ele bolou um plano. Ele bolou um plano para matar Aminon. E foi justamente o que aconteceu. Absalão bola um plano, depois de 2 anos, ele mata Aminon. E aqui, mais uma vez, Davi não faz nada. Não nos é apresentado no texto que Davi corrigiu seu filho Absalão. Então, são 2 erros. Um erro foi se sobrepondo ao outro erro. Meus irmãos, eu sou de uma época, muitos de vocês são de uma época, onde nós éramos corrigidos. De uma época que, às vezes, havia até um tipo de excesso, né, por alguns, né, nessa correção. Nós sabemos disso. Mas, hoje em dia, as coisas se inverteram ao tal ponto que a gente pensa 10 vezes antes de corrigir um filho da gente. As coisas ficaram tão estranhas que parece que é mais fácil o filho corrigir o pai do que o pai corrigir o filho. E isso também é um erro. Corrigir com excesso, corrigir com ira, corrigir como muitos faziam, no excesso é um erro. Mas não corrigir de maneira alguma também é um erro. Eu sei que nós, como pais, eu sou um pai de 2 meninas, eu sei que é muito difícil. É muito difícil quando a gente precisa realmente mostrar uma face para os nossos filhos, uma face mais irada, uma face mais iracunda,
Vocês viram minha filha aqui falando, meu pai e tal, né? É tão bonito, mas quando eu preciso mudar minha face para me corrigir ela, eu acho que nenhum pai se orgulha disso. Eu tenho várias conversas com a minha esposa dizendo, eu não quero chegar nesse ponto. Mas a questão é que se for necessário chegar nesse ponto, Deus precisa nos dar sabedoria para corrigi-los. Porque a correção dos pais aos filhos é uma questão de amor também. Correção é uma indicação de amor. Nós podemos falar lá de Provérbios 3, 11 e 12, né? Está aí, filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem te canses da tua repressão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai a quem quer bem. Então nós entendemos pelos textos bíblicos, existem muitos outros, Hebreus 12, 6, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. E Apocalipse 3,19, eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Nós vemos ao longo da história da Bíblia a correção de Deus e de um pai, porque Deus é nosso pai, nós somos filhos por adoção, por meio do sangue de Cristo. Nós vemos em todas as Escrituras trazendo essa relação entre uma correção e o amor. Porque quando nós corrigimos um filho, na verdade, nós queremos que ele sofra menos. Porque se você não o corrigir, pode ser que ele se encontre em uma situação tal, que é o mundo quem vai castigar ele. E o mundo não vai pensar duas vezes em castigar ele. Nós que somos pais, sim. Então, o segundo ponto que nós aprendemos aqui a respeito de como construir um legado, o primeiro é não desista dos seus, o segundo é aprenda com os seus erros. Davi errou 2 vezes aqui. Na primeira vez ele não acertou, na segunda com Absalão não acertou. Mas nós podemos ler lá nos Salmos, como o Salmo de número 51, que é um salmo escrito por Davi, onde ele se arrepende diante de Deus. Lá, Salmo 51, versículo 1 e versículo 2, é muito conhecido esse salmo, é feito por Davi, e ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então nós vemos Davi aqui, ele se arrependendo. Nós vemos Davi escrevendo um salmo de arrependimento. E nós também precisamos se arrepender e aprender com os nossos erros. O terceiro ponto aqui é: ame sempre, mas também resolva as diferenças de forma rápida. Irmãos, toda essa circunstância na casa de Davi, Absalão matando Aminon, Davi não corrigindo Absalão, isso gerou muitos transtornos na vida de Davi. Nós lemos lá, a partir do capítulo de número 13 de 2 Samuel, nós lemos então ali que depois que Absalão mata Aminon, ele foge para uma região chamada Gesur. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 13, versículo de número 38. A palavra de Deus diz, assim Absalão fugiu, foi para Gesur e esteve ali 3 anos. Então Absalão mata o seu irmão, foge, Davi não faz nada. Depois de 3 anos, Joabe, que era o líder do exército de Davi, bola um plano para trazer Absalão de novo. Sabe por que ele bola esse plano? Porque ele percebe que Davi está sofrendo muito, porque Absalão está longe dele. Ele não corrigiu Absalão, mas também ele não resolveu as diferenças de forma rápida. Nós percebemos então que chega a um tal ponto que lá em 2 Samuel, capítulo 14, versículo de número 28, está escrito assim: assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. É o que está escrito lá. O que aconteceu? Absalão fugiu para Gesur. Depois Joabe bolou um plano para trazer Absalão para Jerusalém, que é onde Davi estava. Mesmo quando Absalão voltou para Jerusalém, ele não viu o rei Davi, ele não viu seu pai. Aí nós contamos 5 anos, 3 anos em Gesur, 2 anos em Jerusalém.
São 5 anos onde um pai e um filho estão em contenda, estão brigados. Não havia resolvido essa situação. Chega a tal ponto que lá no versículo, 2 Samuel capítulo 14, versículo de número 31, chega a tal ponto que ele diz assim, versículo de número 31. E disse Absalão a Joabe: eis que enviei a ti dizendo, vem cá, para que te enviei ao rei e dizer-lhe, para que vinde Jesus? Melhor que for está ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei. Se há em mim alguma culpa, que me mate. O que Absalão está falando aqui, se você ler o texto lá por completo, Absalão, ele precisou colocar fogo numa colheita. O texto vai dizer lá que ele coloca fogo numa plantação de Joabe, para chamar a atenção de Joabe. Quando Joabe chega lá, a plantação pegando fogo, ele fala, o que você está fazendo, Absalão? Absalão fala assim, você me trouxe para Jerusalém. Eu estou aqui 3 anos e não vejo meu pai. Por que eu vim de lá para cá, se eu não posso ver meu pai? É porque Davi não queria ver ele. E então, ele fica diante da presença do rei. Mas ainda, o problema entre os dois não estava resolvido. Isso continua gerando consequências. O texto vai dizer então, que Absalão agora em Jerusalém, ele bola todo um plano maquiavélico para tomar o reino do seu pai. Ele chega a tal ponto que junta algumas tribos, declaram que ele é rei, ele vai para Jerusalém e Davi sai fugido da cidade por causa do seu filho Absalão. Irmãos, que situação triste naquela família, por causa de falta de correção, por causa da falta de resolver os problemas de forma rápida. Isso se escalou num nível que trouxe praticamente uma guerra para dentro de Israel. E com isso eu quero dizer nessa noite que muitas famílias estão brigadas há tanto tempo, muitas famílias possuem desentendimentos há tanto tempo, e uma coisa é certa, quanto mais tempo passa, parece que mais difícil fica em resolver aqueles problemas. Meus irmãos, não deixe que isso escale, não deixe que isso piore. No caso do rei Davi, tudo piorou. Foi piorando com a morte de Aminon, foi piorando com o fato de Absalão não ir para a presença do rei, ao ponto do seu filho tentar tomar o seu reino. Mas o texto então vai dizer que depois de uma batalha, Absalão morre. Absalão, ele é morto pelos soldados de Davi. E o que Davi faz nessas circunstâncias? O que ele faz é chorar. Capítulo 2 Samuel, capítulo de número 19, o versículo é o 4 agora. 2 Samuel, capítulo de número 19 e o versículo de número 4. Olha o que está escrito aí. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava em alta voz, meu filho Absalão, Absalão, meu filho. O que ele estava fazendo aqui? Ele estava chorando porque o seu filho Absalão havia sido morto na batalha. Ele havia sido morto naquela insurreição dele com Davi. E quando eu leio isso daqui, isso me faz pensar muito, porque quando o filho de Davi, a criança lá que nós lemos no começo, que não tinha nome, ela morre. Depois que a criança morre, Davi não chora. Foi o que nós lemos lá. Ele ora enquanto a criança é viva, mas depois que ela morre, ele não chora pela criança. No caso de Absalão, depois que Absalão morre, ele chora. E ele chora de uma forma tão grande que Joabe fica até indignado, porque o fato de Absalão ter sido morto significava então que Davi poderia voltar a ser rei. O Absalão tinha se tornado inimigo de Davi. E eu fico pensando por que Davi chorou tanto, a ponto de Joabe virar para ele e falar com ele, rei, para de chorar, porque se você continuar chorando, o seu exército lá vai ficar desanimado. O seu exército que foi na batalha lá, vai pensar assim, era melhor o exército ter morrido e Absalão ter continuado vivo. É isso que parece. Para de chorar, se você vai desanimar o seu exército. Meus irmãos, quando eu vejo Davi chorando tanto aqui, eu só consigo pensar numa coisa. Absalão morreu enquanto os dois ainda estavam brigados. Absalão morreu
quando os dois ainda estavam em desentendimento. O choro de Davi aqui, eu entendo, isso é uma percepção minha, porque o texto não deixa claro, essa percepção minha é de que o choro de Davi, ele é tão angustiado, é porque ele morreu brigado com seu filho. E a gente vê tantas famílias que parece que esperam o velório acontecer. E depois que o velório acontece, aquela pessoa que você ficou anos sem falar por causa de uma briga besta, aí a gente quer chorar. Irmãos, enquanto nós podemos, reconcilie-se. Procure reconciliação. Procure essa pessoa que você está brigada, porque isso pode trazer para você uma amargura tão grande, uma tristeza tão grande, como no caso do rei Davi aqui. Então, resolva suas diferenças rapidamente. É isso que nós precisamos fazer. E por último, para encerrar, para nós construirmos um legado para os nossos filhos, para a nossa geração, além de não desistir dos nossos, além de aprender com os nossos erros, além de resolver as nossas diferenças de forma rápida, acima de tudo, reparta o Evangelho. Se eu posso deixar uma mensagem final, é isso. O que seu filho pode ter de maior legado na história é um Evangelho impregnado em seu coração. Isso é a maior herança que você pode deixar com ele. É o maior legado. Lá em 1 Crônicas, capítulo de número 22, o versículo é de número 5. Olha o que Davi diz para Salomão aqui. Davi já era velho, de idade. Ele já estava muito próximo da sua morte. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 5. Disse Davi: meu filho Salomão ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnificente, de grande nome e de glória, e em todas as terras. Eu, pois, agora lhe preparei o necessário. Assim Davi preparou muitíssimos materiais antes da sua morte. E agora o texto de 1 Reis, capítulo de número 2, o versículo número 1, que foi o texto base da nossa leitura, diz aí, 1 Reis, capítulo 2, versículo 1, quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto, tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Deus. Meus irmãos, o que Davi deixou como maior legado aqui para Salomão, seu filho, primeiro ele preparou todas as coisas para que ele construísse o templo. Davi sabia que aquele templo não seria construído por ele, porque Deus já havia dito que ele tinha as mãos sujas de sangue, mas ele prepara tudo para que o seu filho possa alcançar aquele objetivo. Então, primeiro, nós devemos preparar os nossos filhos para alcançar lugares mais altos do que o nosso, para alcançar coisas que nós não poderíamos alcançar. Nós devemos prepará-los para isso. Nós esperamos que os nossos filhos sejam melhores do que nós, e para eles serem melhores do que nós, desde cedo, nós precisamos fazer aqui o que Davi falou com Salomão. Diz para ele ter coragem, para ele ser homem e para guardar todos os preceitos do Senhor. Aleluias. Se existe um legado que nós podemos deixar para os nossos filhos, o maior legado de todos é esse, é o Evangelho impregnado no coração dele, porque eu entendo que eu recebi o Evangelho mais velho, eu recebi o Evangelho adolescente, eu passei por coisas que muitos aqui não gostariam de passar e que eu não gostaria que minhas filhas também passassem. Então, desde cedo, eu já ensino o caminho delas do Senhor, e é isso que nós precisamos fazer, meus irmãos, inculcar na mente dos nossos filhos os preceitos do Senhor. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa fazer todos os outros pontos que eu disse aqui. A gente não pode desistir deles, a gente precisa aprender com os nossos erros, a gente precisa reconciliar de forma rápida, e assim nós poderemos deixar um legado que dura para toda a eternidade. Peço que vocês fechem os seus olhos, se coloquem de pé, vamos fazer uma breve oração. Aleluias.
Glória a Deus. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você pensasse nessa noite, que legado você tem deixado. E quando eu falo de legado, eu não falo só de pai e de mãe, não, gente. Ainda muito jovem, José começou a deixar um legado. Aos 17 anos, ele começou sua trajetória ali. Quando ele foi lançado naquele poço, aos 30 se tornou governador do Egito. Davi também começou a deixar um legado muito novo. Não há tempo não existe idade certa para deixar legado. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Santo, em nome de Cristo Jesus, nós colocamos nossa vida diante de Ti, Senhor. Primeiro nós pedimos misericórdia ao Senhor, Pai. Nos ensina a ser bons pais, boas mães, Senhor. Bons filhos, Senhor. Bons amigos, Pai amado. Nos ajuda, Senhor. Nós reconhecemos que sem a Tua ajuda, sem o Teu Espírito Santo, não será possível, Senhor. Oh Deus, que os nossos filhos, Pai amado, possam crescer na Tua presença, Deus. Não deixe que essa cerimônia aqui seja apenas uma cerimônia, Senhor. Oh Deus, nós queremos deixar o Evangelho para elas. Elas precisam ser mais avivadas do que nós. Elas precisam buscar mais o Senhor do que nós. Elas precisam ouvir mais o Senhor do que nós, Senhor. Oh Deus, coloca no coração dessas crianças, Senhor, desses adolescentes, destes jovens, brasas vivas do Senhor, Pai amado. Oh Pai amado, que o Seu Evangelho possa impactá-las, que o Seu Evangelho possa transformá-las, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos ajuda, Senhor. Nos ajuda a deixar um legado para a nossa geração e para os nossos filhos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Assim agradeço. Glória a Deus. Quem recebeu essa palavra, irmãos? Que responsabilidade. Tem pais que estão trabalhando para preparar o filho para ficar aqui na terra. Estão dando educação, não é errado não. Mas a gente não pode ignorar que existe uma realidade muito maior, que é a eternidade. Aqui o seu filho, meu filho, vai viver um tempo determinado, 80, e a gente espera que viva muito, né? Mas um dia ele vai se deparar com a eternidade e a gente precisa prepará-los para isso. Ensinar a criança não é o caminho, é no caminho, é passar junto com ela, é servir a Deus e ela ver o seu exemplo. É falar do Evangelho, como o Rafa falou, mas não apenas de um Evangelho teórico, mas um Evangelho que você e eu vivemos. E assim sim, o nosso ensino terá um peso, de que eu não estou falando apenas o que eu sei aqui, mas o que eu vivo. Então é importante que todos nós, pais, mães e aqueles que aspiram a esse momento, né? Até aqueles que já passaram. Talvez você já é vovô, já é vovó, já não tem mais os seus filhos ali dentro da sua casa para você criar, mas você ainda está construindo um legado para os seus netos e para todos aqueles que lhe observam. Que Deus nos dê graça e que você e eu possamos nessa noite, primeira coisa, refletir como que está a nossa vida com Deus, como que está a nossa vida em relação ao Evangelho e as outras coisas que foram ministradas aqui, coisas que já era para ter feito, né? Deixar para chorar no velório, gente, pelo amor de Deus. Saudade sim, mas de remorso não. Nossa, deveria antes ter... Nossa, e agora não dá tempo. Não faz isso não. Vamos resolver toda a pendência enquanto a gente tem oportunidade. Amém, queridos? Quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus. Obrigado, Rafa. Queridos, eu quero convidar as nossas queridas visitantes, a esposa do Heráclio e a sua cunhada. Aqui está a nossa equipe esperando vocês para participar de um lanche. Vamos aplaudir a vida delas em nome de Jesus. Isso. Podem vir, minhas amadas. Heráclio vai com ela. Quem mais estiver junto pode ir também, em nome de Jesus. Querido, está aqui, ó, nosso para papai tirar foto com seu filho, com a sua filha. Está aqui nossa, cadê? Ana vai tirar foto? Quem é a Ana? A Ana vai tirar foto da gente. E bênção, registre esse momento em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por essa noite. Levante suas mãos. Vamos orar. Oh Deus, graças te damos por esse culto tão abençoado.
por esse momento tão especial, onde a tua igreja pôde expressar seu amor, sua gratidão ao Pai, ao Abba, ao Pai Celeste, aquele que Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Meu Deus, obrigado por essa paternidade, obrigado porque podemos declarar isso, somos filhos de Deus. Que realidade maravilhosa. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos louvores. Obrigado, Senhor, pelas apresentações, pelas homenagens. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por cada vida, Senhor, por cada família aqui representada que veio adorá-lo nessa noite. Eu te peço que o Senhor leve-nos em paz e segurança aos nossos lares. Nos livre de todo mal, nos dê uma semana abençoada, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos ser enviados agora pelo Teu Espírito, enquanto aqui estávamos cultuando, recebendo, sendo renovados, mas para um propósito, para uma semana que o Senhor está nos dando, nos enviando a pregar o Teu Evangelho, por onde quer que nós formos. Leva-nos agora, Senhor, em segurança e dá-nos uma noite abençoada, em nome de Jesus. Levante sua mão, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, povo de Deus, e todos os irmãos e irmãs espalhados pela terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Dê um abraço aí no seu amado irmão. Estamos assim finalizados. Não deixe de tirar a sua foto. A Ana vai estar por aqui para tirar uma foto com você e o seu filho. Em nome de Jesus, você e sua filha.